Vocês sabem como uma portadora pode acabar com um bom QSO e tirar muita gente do sério. Não há dúvidas que a portadora é o calcanhar de Aquiles do radioamadorismo. Responsável pela maioria dos desentendimentos no VHF paulista, se elas não forem contidas, elas podem se espalhar pelas outras faixas. Nesse episódio, nós vamos falar como em apenas 10 minutos nós conseguimos chegar até a porta de um sujeito que resolveu tirar o domingo de Páscoa para interferir com uma das repetidoras do CRAN. Olá, eu sou o PY2JF e esse é o segundo episódio do CRAN TV. Hoje nós vamos falar sobre portadoras. Para quem não sabe, é uma interferência proposital em cima de uma comunicação por rádio. Pode ser desde música, apertar o PTT em cima de alguém, ou esse tipo de coisa que vocês ouviram aí no início do episódio. Agora, o que leva alguém a dar portadora? Bom, pode ser que essa pessoa não goste de você, pode ser que ela não esteja gostando do assunto discutido, ou pode ser que ela esteja fazendo isso apenas para irritar as pessoas na repetidora e ver o circo pegar fogo, que normalmente é o que eles gostam de fazer. Agora, o que leva essa pessoa realmente a fazer isso? O que leva ela a fazer isso é porque ela sabe que atrás de um rádio ela fica no anonimato, ou seja, toda pessoa que dá portadora é um covarde. Ela vai fazer aquilo e não vai se identificar. Ela não tem coragem de se identificar. Se você sabe quem é a pessoa, ela não vai fazer isso. Então por isso que toda pessoa que dá portadora é um covarde. E normalmente achávamos que eram os clandestinos que davam portadoras. Infelizmente ao longo dos anos nós descobrimos aqui no CRAN que quem dá portadora são radioamadores, classe A, classe B, classe C, mas sempre radioamadores. Então, com essa ferramenta que nós vamos apresentar nesse episódio, nós esperamos que vocês consigam, também como nós, identificar quem atrapalha e dá portadora na sua região. E eu vou contar para vocês um incidente nesse último fim de semana, que foi o motivo pelo qual a gente resolveu fazer esse episódio sobre identificador de portadoras. Bom, vou contar para vocês o incidente do domingo de Páscoa. Estávamos batendo papo na repetidora de VHF aqui de Americana, eu e mais 2 colegas de fora. E de repente alguém começou a dar portadora na entrada da repetidora. Fazia muito tempo que a gente não tinha esse tipo de problema. Aliás, estava até guardado o identificador de portadoras. Aí eu peguei, foi o tempo de fazer boot no notebook, consegui capturar a portadora dele, fui olhar no meu banco de dados, estava lá aquela portadora, eu vi de quem se tratava, era uma pessoa que morava 1 quilômetro e pouco daqui, peguei o carro, o HT e fui até lá. Cheguei na porta, só para confirmar, eu tirei a anteninha do HT, continuava chegando no final da escala. Bom, eu estou no lugar certo. Coloquei a antena, sintonizei na saída da repetidora e falei assim: pessoal, eu estou aqui na porta da casa do sujeito que está dando a portadora. E fiquei esperando para ver se ele ia até lá na frente, para ver se tinha alguém lá, né? 10 segundos depois, ele foi lá fora confirmar se tinha alguém lá e deu de cara comigo. Então olha que interessante. Eu sei que ele estava dando a portadora, ele sabe que eu sei, porque ele me viu, eu peguei o carro e fui embora. E já passei isso para a pessoa do CRAN aqui, que cuida desse tipo de ocorrência. E não houve mais portadora naquele dia. Então olha como esse equipamento pode ser útil para quem mantém uma repetidora. O funcionamento do identificador de portadoras é bem simples. Ele foi observado pela primeira vez por um radioamador americano chamado Phil Farrell. Ele observou que no início e no fim da transmissão existia um padrão único de frequência versus o tempo. É uma forma de onda que é distinta em cada rádio devido às montagens, diferenças de componentes.
Um rádio não tem uma igual a outra, e por conta disso nós podemos distinguir um transmissor de outro olhando essa assinatura, essa impressão digital. Vamos dar uma olhadinha aqui no osciloscópio para ver mais de perto como funciona isso. Bom, temos aqui um osciloscópio de 2 canais e com ele nós vamos poder ver o formato de onda do áudio do discriminador, que aqui está representado em amarelo, e o estado lógico do squelch em azul. Esses 2 sinais eu retirei de um receptor de VHF daquela saída para rádio pacote. Nos rádios novos é bem fácil isso, nos antigos vai ter que abrir o rádio, mas a gente entra nesses detalhes no próximo episódio. Bom, aqui em amarelo nós temos o ruído do squelch, em seguida o que a gente chama de impressão digital do transmissor e em seguida um silêncio que o PTT foi apertado e ninguém falou nada, foi uma portadora sem voz. Então, como é que funciona isso? Está aqui o ruído do squelch. O squelch está fechado. A hora que alguém aperta o PTT, eu vou apertar o PTT de um HT aqui, a forma de onda é atualizada, vem a assinatura, ou seja, a impressão digital, e quando fica em silêncio o rádio detecta e abre o squelch aqui, nessa linha vertical amarela. Só que quando o rádio abre o squelch, você não ouve o que passou, você ouve só o silêncio. O que a gente precisa é capturar o que aconteceu antes do squelch abrir, ou seja, 50 milissegundos antes. 50 milésimos de segundo daqui até aqui é o suficiente para a gente capturar a assinatura. E com essa informação, sempre que eu apertar o PTT, vai ser mais ou menos essa forma de onda. Eu vou apertar bem rápido. Olha aqui, eu apertei tão rápido que veio o ruído do squelch, a impressão digital, o silêncio e o squelch já fechou e veio o ruído do squelch outra vez. Então nós estamos atrás de um sinal como esse aqui. Muito bem, nós vimos como detectar uma portadora, descobrir a impressão digital através de um osciloscópio. Só que é um equipamento caro e não está disponível para todo mundo. Mas nós conseguimos encontrar um software de uma empresa chamada Virtins, que você faz download pela internet e ele pode ser utilizado por 30 dias de graça. Se passou os 30 dias e você aprovou, custa por volta de R$60. Então é uma ferramenta que custa muito pouco e vai ajudar na captura de quem dá portadora na sua região. O que você faz? Você captura a portadora, eu vou apertar o PTT, está aqui. A forma de onda como no osciloscópio. Você vai acrescentar uma nota aqui com nome, indicativo, cidade, dia e salva. Você vai cadastrando todo mundo na sua região. Dá trabalho, mas vale a pena. Ao longo do tempo você vai ter um bom banco de dados. O dia que aparecer alguém dando portadora, basta você capturar e comparar com o seu banco de dados. Se tiver lá, ótimo, você já sabe quem é. Se não tiver, você salva. O dia que essa pessoa aparecer com esse rádio, você vai saber que era ela que estava dando portadora. Então, é uma ferramenta que realmente resolve. Eu consegui encontrar em 10 minutos quem estava dando portadora aqui. E você, com o auxílio dessa ferramenta e de mais algumas que nós vamos explicar no próximo episódio, você não vai deixar de descobrir quem bagunça a sua repetidora ou simplex que você opera. Então no próximo episódio nós vamos falar como ligar esse cabinho num rádio de VHF, como configurar esse software para fazer essa identificação e vamos discutir as técnicas que nós usamos aqui no CRAN para isso. Tá ok? Então até o próximo episódio.